écoutons chacun, quando escutamos cada témoigne de la testemunhando grandeur de notre a Seigneur. grandeza do nosso Senhor, Nous pouvons tous nós voir podemos todos ver que nous servons un Dieu que nós servimos Deus qui est vivant, que é vivo, un Dieu qui est capable, Deus que tem a un capacidade, Dieu qui transforme Deus que transforma les choses qui sont as impossibles coisas que les impossíveis hommes fassent. que os homens fazem Dieu le e fait. Deus faz. C'est pour cette raison que É nous por sommes, esta razão que nós à estamos, cause de sa grandeur, por causa de sua que nous grandeza, sommes toujours debout. que nós estamos ainda de pé. Mais sinon, Mas si se ce não n'est pas for de lui, dele, on n'était plus là. nós nem estaríamos aqui mais. Remercions Dieu. Agradeçamos a Deus Chaque jour encore plus todos os dias ainda de mais ce qu'il fait pour nous dans notre do vie. que Ele faz por nós em nossas vidas. Tous Aleluia. les jours de notre vie, Todos os dias de nossas nous vidas, devons utiliser nós notre temos vie que utilizar nossas próprias pour vidas l'adorer, para adorar, pour le remercier, para pour agradecer, être reconnaissant para reconhecer pour tout ce qu'il nous donne. tudo que Ele nos dá. Même quand nous ne méritons pas, Ainda que nós não merecemos, Dieu nous donne. Deus Ele nos dá. À chaque jour, Cada dia, Dieu nous renouvelle. Deus Ele nos renova. Dieu me donne la vie, Deus me dá a vida, mais je ne mérite pas. mas eu nem mereço. Mais à cause de son amour, Mas por causa do seu il me amor, donne Ele me dá la vie tous les jours. a vida Il todos nous os dias. donne, il nous Ele renouvelle, dá, Ele nos il nous renova, Ele transforme, transforma, parce qu'il est bon. porque Ele é bom. Il est Dieu. Ele é Il Deus. n'est pas un homme. Ele não é um homem. Dieu n'agit pas comme les hommes, Deus, Ele não age como um ser humano. mais Dieu agit selon sa Mas Ele volonté. age segundo a sua vontade. Et si nous continuons à E se nós marcher continuamos a andar par sa parole, pela sua nous palavra, ne manquerons de rien. nada nos faltará. Même si la mort arrive, Ainda que chegue a morte, Dieu sera là Deus vai estar presente pour nous délivrer. para nos La deliverar. maladie peut être là. A doença pode chegar. Il peut durer dans cet E corps ela périsable. pode ficar muito tempo nos nossos corpos Mais notre perecíveis. Seigneur Mas Jésus-Christ, o nosso Senhor Jesus il a Cristo, déjà gagné Ele la já guerre ganhou a guerra dans la croix de na cruz Calvaire. do Calvário. Jésus n'est pas mort en vain. Jesus, Ele não morreu em vão. La Bible a dit qu'il m'a A racheté des Bíblia grands diz que prix Ele me comprou com et grande qu'il m'a preço. libéré Que Ele me pour que je libertou puisse vivre para que eu possa dans son viver abondance. em abundância. Qui m'empêchera de vivre? Quem vai me impedir de viver? Personne. Ninguém. Parce que Jésus, Porque il Jesus, est mort pour moi. Ele morreu por Parce que nós, Jésus, por mim. Porque Jesus, Il a ressuscité Ele ressuscitou dans la croix de Calvaire. na cruz do Calvário. La Bible a dit A Bíblia que diz chacun de nous que cada de nós est mort avec lui dans la croix. morreu junto com Ele Et on na est cruz. ressuscité avec lui. E junto com eles Aujourd'hui, ressuscitamos. vous êtes là debout. Hoje você está de Ce pé. n'est plus vous qui vivez. Não é você que está vivendo. Ce n'est plus vous qui vivez. Não é vocês que estão Mais vivendo. c'est Jésus qui Mas vit en é vous pour Jesus Dieu. Cristo que vive em vocês. La Em Deus. Bible a dit que A Bíblia diz que ce que vous allez être dans le futur o que vocês serão no futuro n'est pas encore là. não ainda Et está. que votre vie, Mas que as tuas il vidas, est en ela Jésus-Christ. está em Jesus Le Cristo. jour que Jésus E apparaîtra, no dia que Jesus vai vous aparecer, allez apparaître aussi avec vocês lui. também vão aparecer junto com Ele. Gloire à Dieu. pour ça. Glória a Deus por isso. La sœur Jeanne a lu un passage. A irmã Jone leu uma passagem Jean, chapitre 15, verset 16. em João 15, verso J'aime 16. beaucoup cette passage. Eu amo essa passagem. Parce que ça parle Porque exactement fala qui exatamente je suis aujourd'hui. quem eu sou hoje. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Não é vocês que me escolheram. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Não é vocês que me escolheram. Mais moi, Mas eu. je vous ai choisi. Eu Et je vous ai établi eu estabeleci afin que vous alliez para que vocês tenham, et que vous portiez de a que fruits você vá e dê fruto. et que votre fruit E que o seu fruto demeure afin que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le A vida donne. do que você pedir em meu Pai, On doit être permanente no meu nome você receba. dans la bataille. Nós estamos numa luta, numa On ne batalha. doit pas être un coup oui, un coup non. Nós não devemos Dieu veut qu'on persévère dans cette lutte mas devemos perseverar et que nous nesta luta. portons des fruits Nós continuellement. devemos produzir frutos Et continuamente. ce que nous allons demander, E o que vamos pedir, Dieu va nous le donner. Deus vai nos dar. Dieu a dit à Pierre, Deus falou a Pedro, tout ce que tu vas dire tudo que tu vai ici dizer sur la terre aqui sobre essa va être terra accordé au ciel. vai ser concretizado no céu. Vous êtes les pierres d'aujourd'hui. Vocês são os Pedros de Tout hoje. ce que votre bouche va E tudo que prophétiser a boca de vocês vai va être profetizar accordé dans le vai ciel. ser acordado. Mais nous devons marcher Mas devemos en andar persévérance. em perseverança, Continuez ferme, continuando firme. quoi qu'il arrive, Qualquer que dans la aconteça, douleur, nas dores, dans la difficulté, na dificuldade, Jésus est là. Jesus está Jésus presente. est là. Jesus está Dans la presente barque, dentro do barco. pendant que les disciples ont désespéré, Durante que os discípulos estavam il desesperados, dormait. Jesus dormia. Et ils ont couru aller vers lui. E eles correram em direção de Maître, sauve-nous. e disseram: Mestre, me On salva. va mourir. Nós vamos morrer. Mais ils ont peur. Mas tiveram medo. Jésus dormait. Jesus estava dormindo. Jésus a dit, homme de peu de foi. Jesus falou: Homem de pouca fé. Pourquoi avoir peur? Por que ter medo? Jésus, Jesus, il est là Ele está à aqui chaque instant a cada momento pour nous aider. para nos ajudar. Levez-vous, mes frères et sœurs. Meus irmãos, põem-se de Je vais pé. prier pour vous Agora eu vou orar por et vocês. vous allez prier aussi pour E vous-même, vocês também orem por vocês pour mesmos, votre famille. pelas suas famílias. Pendant que je prie, Durante que eu estiver je orando, prie aussi pour vous. vocês também orem. Amen. Amém? Fermez vos yeux Feche seus et olhos parlez avec votre e Père fale com o vosso Pai, parce qu'il est là porque Ele está et aqui il nous écoute. e Ele está escutando. Amen. Amém? C'est à lui que nous devons parler. É com Ele que devemos Nous falar. n'avons personne Nós d'autre não temos outra pour nous pessoa aider. para nos ajudar. C'est lui É somente qui est le Ele, Père que é o et Pai qui est capable e que é capaz de transformer de transformar toutes choses todas as dans coisas notre vie. em nossas vidas. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te rends grâce. eu quero te render graça. Je te remercie, mon Dieu, Eu quero te agradecer. car tu m'as donné la vie. Ah, porque me deste a vida. Tu nous as donné la vie, mon Tu Dieu. nos deste a vida. Même que nous ne méritons pas. Ainda que nós não Mais tu merecemos, nous donnes la vie. mas tu nos deste a vida. Tu nous Tu renouvelles nos renovaste chaque jour. todos os dias. Seigneur Dieu, Senhor Deus, merci, Papa, obrigada, meu pour ce Pai, que tu fais por tudo que dans la faz vie de chacun de na nous. vida de cada um de Tous nós. les jours qui se passent, Todos os dias que passamos, je te dis merci. eu quero te Au agradecer. nom de Em nome Jésus-Christ, de Jesus Cristo. merci, mon Dieu, Obrigado, meu Deus, pour la vie, pela vida, pour la santé, pela saúde, pour la guérison, pour la transformation transformação de notre de famille. nossas famílias. Seigneur Dieu, Senhor Deus, des fois, Papa, muitas das nous vezes sommes Pai, désespérés. a gente se desespera. Des fois, Muitas Seigneur, das vezes tes enfants sont seus désespérés. filhos se desesperam Ils clament, e eles ils clamam, clament, eles ils clamam, clament. eles Et tu es clamam. en silence. E tu te mantém Et ils se silencioso. demandent, E eles se qui perguntam: me sauvera quem vai me salvar de cette situation? dessa situação? Seigneur Père, Senhor tu Pai, nous as jamais tu abandonnés. nunca nos Et abandonou. aujourd'hui, E Papa, hoje, Pai, ton peuple est là o debout teu povo está aí de parce pé. que tu nous as Porque sauvés. tu nos salvaste. Ton enfant est là Os teus filhos parce estão que tu aí. l'as sauvé. Porque tu Tu l'as salvaste. délivré Tu os de protegeste toutes choses. de todas as À coisas. partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, je te demande, eu quero te pedir, prends cette personne toma essa pessoa entre tes mains. entre tuas mãos. Renouvelle toutes choses Renova todas as coisas dans sa vie, Seigneur. em suas vidas.
Renouvelle toutes choses todas as coisas dans la vie de sa famille. na vida do familiar. Seigneur Dieu, Senhor Deus, transforme transforma tout ce qui ne va pas tudo que não está dans bem la vie de cette na vida personne. desta pessoa. Transforme Transforma tout ce qui ne va pas tudo que não vai bem dans sa famille. na sua família. Une famille peut-être Uma détruite. família talvez Une destruída. famille peut-être, Seigneur, Uma família ne talvez se parle même plus. que nem se Mais fala. aujourd'hui, Mas je hoje dépose eu quero la depositar vie a de vida cette personne, dessa pessoa de sa famille, e sua família entre tes mains. entre tuas mãos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, tu vois toutes choses. tu vê todas as coisas. Rien n'arrive E nada si acontece. ce n'est pas toi qui as Se permis. não é tua À permissão. partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, retire maintenant arranca, la Senhor, souffrance o sofrimento dans la vie de ton peuple. na vida do teu povo. Retire la E souffrance tira o dans la sofrimento vie de cette da vida personne. desta pessoa. Retire la E souffrance tira o dans la sofrimento vie de sa da famille. vida da sua Tout família. blocage, Todo bloqueio, retire tira au nom de em Jésus. nome de Jesus. Toute maladie Toda doença qui persiste que persiste dans la vie de cette na personne, vida desta dans la pessoa, vie de sa famille, na vida de sua família, arrache au nom de Jésus. arranca agora em nome de Jesus. Arrache au nom de Jésus. Arranca no nome de Jesus. Toute maladie Toda incurable, doença que não toute tem, infirmité toda doença diabolique, diabólica, satanique, satânica, au nom de em Jésus, nome de Jesus. sors, Sai! sors, Sai! sors, au nom de No Jésus. nome de Jesus. Maladie, Doença, quel que soit ton qualquer nom, que seja o teu à nome, partir de a maintenant, partir de agora, je ne te demande eu pas, não te peço, mais je te donne un mas eu te ordre. dou uma Au ordem. nom de No Jésus, nome de Jesus. sors de cette corps, Sai deste corpo. sors de cette Sai corps, deste corpo. sors de cette Sai corps. deste corpo. Cette corps ne Este t'appartient corpo pas. não te pertence. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus Cristo. sors au nom de Sai Jésus. no nome de Jesus. Maladie, Doença, de cancer. de câncer. Au nom de Em Jésus, nome de je Jesus. te donne un ordre. Eu te dou uma ordem. Retire-toi maintenant Sai agora de cette corps. deste corpo. Au nom de No Jésus, nome de Jesus. maladie de diabète, Doença do diabetes. je te donne un Eu te ordre. dou uma Au ordem. nom puissant de No Jésus, nome poderoso de Jesus. sors de cette corps. Sai deste corpo. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. tous ceux qui sont ici Todos que présents, estão aqui presentes, ils ont des familles eles têm uma família qui est malade. que está doente. À partir de A maintenant, partir de agora, fais le lien. Fais le lien, Seigneur. faça uma À aliança. partir de cette personne A partir dessa pessoa, jusqu'à sa famille. até chegar até a sua Commencez à família. penser à vos familles qui est malade. Você que tem uma família doente, Commencez à pense penser nessa à vos pessoa. familles qui a Pense nos seus familiares que estão doentes. quelqu'un malade dans votre Se famille. houver alguém doente na sua Quelqu'un qui est en família, train de subir alguém que está une submetido situation a uma difficile. situação difícil, Commencez à penser à comece a cette personne. pensar nessa pessoa. Si c'est vous-même Se é você mesmo qui passe un moment que está difficile, passando um momento qui a tão une difícil, souffrance dans votre que está corps, sofrendo no seu coração, commencez à no penser seu corpo, comece a à pensar cette chose nessa qui coisa vous rend de la vie que difficile. está trazendo a sua vida tão dura. Seigneur Dieu, Senhor au Deus, nom de Jésus-Christ, no nome de Jesus, commence à toucher começa a tocar tout le corps, todos os de corpos, la tête jusqu'au da plante cabeça des aos pieds. cantos dos pés, Au nom de Jésus, em nome de et Jesus, arrache e arrancar toute maladie. toda doença, Au nom de Jésus, em nome de Jesus, arrache toute arranca toda infirmité, enfermidade, tout esprit em todo diabolique. espírito Au maligno, nom de em Jésus, nome de Jesus, Seigneur Jésus, Senhor Deus, ton sang o précieux teu sangue precioso qui a coulé dans la croix de Calvaire, que derramou na cruz do Calvário, commence à purifier começa a purificar le corps de cette o corpo personne. desta pessoa, Commence à purifier começa a le purificar corps de chaque o personne. corpo dessa pessoa, Commence à nettoyer começa a de limpar la tête au da plante des cabeça aos pieds. pés, Commence à purifier. começa a purificar, Commence à nettoyer. começa a limpar, Dans le nom puissant de em Jésus. nome poderoso de Arrache Jesus Cristo, cette arranque puissance essa maligne força maligna de ton corps.
force toda diabolique, força diabólica, toute force maligne toda força maligna qui empêche cette que impede personne essa pessoa de vivre de viver correctement, uma vida d'avoir correta, la santé comme de tout le ter a monde, saúde como todo, d'être l'être ser comme Dieu l'a créé. Deus, Au nom de em Jésus, nome de Jesus, sors, sai, sors, sai agora, sors, sai no nome de Jesus, sors, sai, sors. sai, Je te donne un eu ordre. te dou uma ordem, Retire-toi. sai, Cette corps ne t'appartient esse pas. corpo não te Ça pertence, appartient au Seigneur. mas pertence ao Senhor, L'Esprit Saint de que Dieu o Espírito Santo habite à l'intérieur de vem cette habitar no personne. seu Où interior, il y a l'Esprit de onde Dieu, houver o Espírito de la Deus, maladie ne peut pas a doença não pode résister. Où il y resistir, a l'Esprit de onde Dieu, houver o Espírito la de maladie Deus, ne peut pas a résister. doença não pode resistir. Maintenant, Agora c'est un ordre. é uma Au ordem, nom de Jésus, em nome de Jesus, sors de cette vie. sai dessa vida, Sors de cette vie. sai dessa vida, Au nom de em Jésus, nome de Jesus, délange-toi maintenant. sai desse Au corpo, nom de em Jésus, nome de Jesus, sors de cette corps. sai desse corpo, À partir a d'aujourd'hui, partir de hoje, cette douleur esta dor qui persiste que persegue dans le corps de o cette corpo personne, dessa pessoa, sors au nom de Jésus. sai no nome de Jesus, Sors au nom de Jésus. sai no nome de Jesus, C'est un ordre que je te é donne. uma ordem que eu dou, Dans le nom puissant de no Jésus. nome poderoso de Jesus, Délange-toi. sai desse Toi corpo, qui es la souffrance. que torna sofrimento, Sors au nom de Jésus. saia dessa vida, Toi qui perturbes cette personne. o que perturba essa Tu ne peux vida, pas vivre correctement. e ela não consegue viver corretamente, Quand tu essaies d'aller de quando l'avant, ele consegue tu experimenta andar, retournes 10 pas en ele volta a arrière. dar 10 passos atrás. Aujourd'hui, Hoje, tu n'as plus de tu não pouvoir. tem nem mais o C'est poder, le jour de tes défaites. é o dia da tua Donne derrota, le cri de tes défaites. dá o grito de derrota, Sonne-le au nom de sai Jésus. agora em nome de Je Jesus, t'arrache au eu nom te de arranco dessa vida, L'Esprit Saint de onde Dieu o Espírito commence Santo à de Deus prendre place começa a tomar dans lugar le corps de cette no personne. corpo dessa pessoa, L'Esprit Saint de Dieu Espírito Santo commence de à Deus guérir começa a sa curar famille a qui família se trouve que se encontra à la maison, em casa, au Brésil, no au Brasil, Suriname, no Suriname, en Guyane, na Guiana, peut-être à l'hôpital, nos dans hospitais, le coma, e com envahi par le coronavirus. invadido pelo Le coronavírus, nom de Jésus em puissant, nome de Jesus qui est Cristo, au-dessus de toutes que les está noms. acima de todos os nomes, Sors au nom de Jésus. sai no nome de Sors au nom de Jesus, Jésus. sai no nome Que de celui qui est Jesus, dans le coma se aquele que réveille. está em coma se acorde Qu'il agora, se réveille maintenant au nom de se Jésus. acorde agora no nome de Jesus, Et la puissance que o poder de l'Esprit de Dieu do Espírito Santo de Deus envahit son être. invade o seu ser, Au nom de em Jésus, nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor à Deus, partir a d'aujourd'hui, partir de hoje, notre vie, as nossas je vidas, dépose entre tes mains. eu deposito em La Deus, vie de cette personne, a vida desta je dépose pessoa, entre tes mains. eu deposito em tuas mãos, protege, Ressuscite ressuscita tout ce qui est mort. tudo que morreu, Ce qui est impossible à aquilo l'homme que é est impossível a nós, possible à toi. é possível Au para nom de Jésus, em nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, je suis sûr eu tenho a fé qu'à partir de là, que a partir de tu agora, as déjà fait le miracle. tu já fez o Tu milagre, as déjà opéré tu já operaste le miracle milagre dans la vie de cette personne. na vida desta Tu as pessoa, déjà guéri tu já curaste cette personne. essa pessoa, Tu as déjà guéri sa tu famille já curou a sua qui mãe, a été affectée par le foi coronavirus. enfrentado pelo Tu as déjà guéri sa tu já famille curaste essa qui est à família, l'hôpital du que está coronavirus. hospitalizado esse instante, Qui est à l'hôpital, que está hospitalizado, quelle que soit la maladie. qualquer que Mais seja a au nom de doença, Jésus, no nome de il Jesus, est déjà vu. ele já foi Je curado. crois, Seigneur, Creio à ta parole em tua palavra, qui dit que diz tout est possible tudo é possível à celui qui croit. aquele que crê. Je crois Eu creio à la transformation. na transformação. Seigneur Dieu, Senhor Deus, toutes les portes todas as qui ont portas été fermées, que foram fechadas, ouvre maintenant. abre agora, Ouvre maintenant. abre agora. Arrache, Seigneur, les barrières. Arranca, Senhor, as barreiras.
Arrache les barrières, Seigneur. Arranca as Qui barreiras. empêche cette personne d'avancer. Que impede essa pessoa de Sa vie professionnelle a sua vida profissional. ne va pas de l'avant. Não avança, Senhor. Parce que Satan, Porque Satanás, tu es là, ele está en aí. train d'empêcher. Impedindo. Mais au nom de Jésus, No nome de sors de là. Jesus. Sai daí. Sors de cette Sai école. desse corpo. Et Seigneur Dieu, E Senhor Deus, ouvre la porte abre as de portas la vie da professionnelle. vida Et profissional. dès lundi, E desde segunda-feira, essa aura la pessoa réponse. vai ter a La resposta bénédiction da bênção. va arriver dans A sa vie. bênção vai chegar. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. ouvre toutes les portes Abre todas as qui ont portas été fermées par les que hommes. foram fechadas pelos Et homens. toi, tu as dit, Mas tu falou assim. ouvre, Seigneur. Abre, meu Pai. La porte de la vie, A Seigneur, porta da vida familiale, familiar, professionnelle, profissional, financière. financeira. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. rétablir Restaura toutes choses todas as coisas dans la vie de cette personne. na vida desta pessoa. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je sais, Papa, eu sei, Pai, que nous ne méritons que rien. nós não merecemos, Mais malgré cela, mas ainda tu contigo, nous bénis chaque tu jour. nos abençoas todos, Malgré que nous ne méritons pas, ainda que a gente não tu nous merece. sauves tous les jours. Tu salva todo Ne mundo, nous abandonne pas. não nos Tu abandona, nous as jamais tu abandonnés. nunca nos abandonou. Sois avec nous. Esteja conosco, Relève-nous. levanta-nos, Celui qui est perturbé, Seigneur. aquele que perturbaram está. Retire cette chose. Retira essa coisa, Désespéré. o desespero. Retire, Seigneur. Retira, Au nom de Senhor, Jésus. em nome de Et Jesus. amener la E paix traz a dans paz la vie de chaque na personne. vida de cada Renouvelle renova ses pensées. o seu pensar. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Car Seigneur, Pois, Senhor, je sais que tu es ici. eu sei que tu estás aqui. Tu nous as donné encore une E tu opportunité. nos desse ainda mais uma oportunidade. Qui peut nous aider? Quem poderá nos Si ce n'est pas ajudar? toi, Fils. Glória a Deus. Commence à clamer à Jésus. Comece a clamar a Ah, Deus. le plus profond de votre cœur. Fale no profundo do seu Nous coração. avons un Dieu qui est capable. Nós temos um Deus que é capaz. Rien n'est possible à Dieu. Nada é impossível para La Deus. maladie qui persiste dans A ton doença corps. que insiste em você, Dieu, Deus, il le retire de toi. Ele vai retirar isso. La vie financière A vida que financeira tu n'arrives pas à que voir, você não consegue Dieu ter. te le donne aujourd'hui. Deus hoje Ele te dá. Il te dit, je suis ton Dieu. Ele diz, eu sou teu Deus. Toda essa corrente agora. C'est moi qui va te bénir. Sou eu que C'est vou moi te qui va te bénir. Sou eu que vou te abençoar. Notre Dieu est là. O nosso Deus está. Parle avec lui. Fale com Ele. Demande tout ce que tu veux. Peça a Ele o que você está precisando. Fale com Ele. Vai libertando, Jésus demande. vai salvando, Senhor. Que veux-tu que je te fasse? Jesus, Ele pede o que queres que eu te Que faça. veux-tu que je te fasse? O que queres que eu faça? Seigneur, que je vois. Senhor, Que eu veja. Seigneur, que je sois guéri. Que eu seja curado. Seigneur, que je reçois Que eu receba une famille bénie. uma família abençoada. Une famille transformée. Uma família transformada. Une vie financière Uma vida prospère. financeira próspera. Un enfant guéri. Filho curado. Mari guéri. Épouse guérie. Uma esposa. Famille guérie. Uma família curada. Famille transformée. Uma família transformada. Jésus attend Jesus, Ele que espera. tu lui demandes Você peça ce que tu veux qu'il te o fasse. que é que eu quero que tu faça. Parle avec lui. Então fale com C'est le Ele. moment de É o demander. momento de pedir. Nous avons un Père qui est Nós capable temos um Pai que é de nous capaz donner tout ce qu'on lui de dar demande. tudo que peçamos a Ele. Parce qu'il est amour. Porque Ele está conosco. Il est justice. Ele é amor e justiça. Dieu rendra justice Deus, Ele vai fazer justiça à ton sujet. ao teu favor. Tu n'es pas seul. Você não está só. Même si tu te sens seul, Ainda que você se Jésus est là dans ta barque. Jesus, Ele está aí. Il est avec toi. Ele está com Il você. ne t'est pas abandonné. Ele não te abandonou. Jésus ne t'a jamais abandonné. Jesus nunca te abandonou. Relève-toi. Te levanta. Prends courage. Toma coragem. Alléluia. Et
empêchera Dieu de te bénir, de te abençoar, de te guérir, de te curar, de transformer ta vie? transformar a sua vida. Prends courage, Toma coragem. lève-toi. Levanta-te. Alléluia. Oh papa, ton nom est grand. Tu es Dieu Tu és um Deus qui transforme, que transforma. un Dieu O Deus qui donne la vie en Jésus. que dá a vida em Jesus Cristo. Merci pour la transformation. Pela transformação. Merci pour la guérison. Obrigado pela cura. Merci pour tout ce que tu as fait. Obrigado por tudo que fizeste. Seigneur Dieu, Senhor je Deus, prie maintenant eu oro agora pour tous ceux qui sont malades à la por maison, todos que ficaram em casa doentes, nos tous hospitais, ceux qui n'ont pas venu aujourd'hui au todos que culte, não vieram hoje no pour une culto, raison et pour l'autre. por uma razão ou por outra, Mais que ton esprit mas que o teu Espírito commence à leur toucher. começa a tocá-lo. En ce moment, Neste momento, la vie du frère a Raimundo, vida do meu irmão Raimundo, la sœur Eremite, a irmã Eremita, qui se trouve à la maison. que eles ficaram em casa. Seigneur Dieu, Senhor Deus, envoie tes anges envia teus anjos, et envoie ton feu envia teu pour fogo brûler toutes les para maladies, queimar toda a toute doença, infirmité, Seigneur, toda a qui enfermidade empêche que impede cette coupe, Seigneur, esse casal d'être debout. de estar de pé. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, retire toute maladie de leur corps. toda doença de Au você. nom de Jésus, Em nome de Jesus. la vie de la sœur Ashley, A vida da irmã de Sheila, ses enfants, dos seus filhos, bénis, mon Dieu. abençoa. Transforme, que ta volonté soit faite dans la vie d'Ashley, Seigneur. Que seja feita a Il y a seul toi qui es capable de l'aider, Seigneur. Só tu pode ajudar. La vie de Christiane et Fernando, A vida da irmã Cristina. garde, protège, délivre. Guarde Au nom de Jésus, em nome de Jesus. la vie de la sœur Elisangela A irmã et Elisângela, sa famille, ses sœurs, garde, protège, délivre de tout le mal. La vie de la sœur Elisabeth et son mari Raimundo qui ont prié dans ce a nom. vida da irmã Elizabeth. Délivre, bénis au nom de Jésus. Oh, Senhor, Seigneur Dieu Père, ne permettez pas, Seigneur, que rien, Papa, que nada n'arrive à un de tes enfants, aconteça com os à un teus de ceux qui te servent, aqueles que te ceux qui te servem, cherchent tout le aqueles jour. que te procuram todos, La famille de chacun de nous. a família de cada um. Seigneur Dieu Père, Meus pais, la vie de Jean, Seigneur, a vida de João, prends soin de Jean, toma as Seigneur. contas de João, Senhor. Prends soin, Seigneur, Toma as contas de la João, famille de chacun de da nous, família de cada um, où qu'il se trouve. aonde ele Mais vem, que ton esprit mas que o teu Espírito commence à toucher começa a et tocar, qu'il transforme e que eles sejam grandes toutes choses em todas as coisas. dans leur vie. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Notre pasteur président, le pasteur Gilles Manzi, prends soin de cet homme et sa famille. Prends soin de ton église. Prends soin de ton église, mon Dieu. Les hommes et les femmes qui te servent dans ce monde. Prends soin. Sauve de vie. Salva as vidas. Relève une nouvelle génération. Levanta uma nova geração. Relève une génération Levanta uma geração qui va t'adorer que vai te en amar. vérité, en Em esprit. verdade, Espírito. Relève une génération Levanta essa geração qui ne va pas avoir honte de que não se toi. envergonhará de ti. Relève un peuple Um povo qui va marcher que vai en andar ton nom. em teu Au nome. nom de Jésus. Seigneur Dieu, relève un peuple Levanta um povo qui va, Seigneur, que vai, Senhor, annoncer ton royaume anunciar o teu reino. jour et nuit, Dia e qui va noite. parler de ta Que grandeur, vão falar da tua
Seigneur Dieu. Vai sorrindo. Vai sair do meio da tua Lève ce igreja. peuple, Seigneur. Ce peuple que tu as choisi. Vai sair. Donnez la force. Pelo Espírito Santo. Même si la vie est difficile. Ainda que seja Père, relève celui qui est par terre. Oh, donne-lui courage. Et dis-lui, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Lève-toi et marche. Relève cette peuple, mon Dieu, qui va t'adorer, qui va parler de ton amour, de ta grandeur, la nouvelle génération qui n'aura pas honte de toi, qui va parler de toi, au nom de Jésus. Ah Seigneur, qui est comme toi? Merci Jésus. Merci pour encore une fois de nous avoir permis, Seigneur, d'être en vie. Merci. Merci pour la vie de mes soeurs, de nos familles, la vie de mes frères. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la santé, pour la vie, pour l'alimentation que tu nous donnes chaque jour. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans la vie de chaque na vida de cada au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. L'apôtre Paul a dit O apóstolo Paulo fala dans le chapitre du livre de Romains, le chapitre 12, capítulo 12 de Romanos, Aleluia. il a commencé comme ça. ele inicia dessa forma. Je vous exhorte donc, Eu vos exorto, frères, irmãos, par la compassion de Dieu, pela compaixão de Deus, à offrir a oferecer vos corps vossos corpos comme un sacrifice vivant, como sacrifício vivos, saint, santo, agréable à Dieu, agradável a Deus. ce qui sera de votre part O que será de vós un culte raisonnable. culto razonável. Amen. Amém? Notre corps Nossos corpos doit être agréable à Dieu. têm que estar agradável para Deus. Notre corps Nossos corpos sera un culte é culto raisonnable à Dieu. razonável para Notre Deus. vie Nossas vidas doit glorifier Dieu. têm que glorificar a Deus. La vie du chrétien A vida de crente doit glorifier Dieu tem que glorificar a Deus tous les jours. todos os dias. Parce que ce corps Porque esse corpo ne nous appartient plus. não nos pertence. Ça appartient à Jésus. Ela pertence a Jesus. L'apôtre Paul a écrit cette carte aux Romains. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta, C'est pas n'importe quelle personne qui l'a écrit. cette não carte. foi Il a dit frères, foi aos irmãos. frères. Ele diz irmãos, irmãos. Tout le monde n'est pas votre frère. Nem todos são vossos irmãos, Mais ceux qui sont en Christ Jésus mas são aqueles que são em Cristo est Jesus. votre frère. São vossos irmãos. Paul, Paulo, il a écrit aux frères ele escreveu aos qui sont dans irmãos le même corps que estão no mesmo corpo de Jésus. de Jesus. Il parle comme ça. E ele falava Par la dessa forma, compassion de Dieu. pela compaixão de Deus. Offrez votre corps Oferecei vossos corpos comme un sacrifice. como sacrifício a Deus. Nous devons être agréables à Nós Dieu devemos ser agradáveis a tous Deus les jours dans notre vie. todos os dias em nosso Pendant viver. que je respire, Enquanto respirarmos, cet corps périsable esse corpo perecível doit être agréable à Dieu. tem que ser agradável a Deus. La parole sainte A palavra santo veut dire quoi? quer dizer o quê? Séparé et Separar mise
mis à part. e colocado à parte. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãos, que nous le veuillons ou non, que queiramos ou não, nous avons une vie séparée en nós Jésus. temos uma vida separada em Jesus Cristo. Dieu nous a séparés Deus, Ele nos separou en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Il nous a mis à part. Ele nos colocou separadamente. Le moment viendra, O momento vindouro, il viendra nous chercher. Ele virá nos buscar. Mais ces moments-là, Mas neste momento peut être aujourd'hui. pode ser agora. Nous ne savons pas. Nós não sabemos. Je suis là aujourd'hui. Hoje estou Je aqui. ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Eu não sei quando partirei. Vous ne savez pas quand est-ce que vous Nós allez partir. todos não sabemos quando partirão. N'attendez pas Jésus arrive dans les Não nuages espere que Jesus venha só et la nas trompette sonne. e o tocar da trombeta Vous soar êtes préparés. para que vocês se preparem. Ces jours-là, Esse dia ce sera trop tard. será tarde Ce demais. sera trop tard. Tarde Ce demais. sera trop tard. Tarde On demais. doit être prêt aujourd'hui. Devemos estar prontos. Paul est en train de prévenir. Paulo prevenia. Offrez votre corps Ofereça seus corpos vivant comme un sacrifice vivant. como sacrifícios vivos, Saint, santos, c'est-à-dire, mets à part. colocados separados, Mets à part separados et agréable e agradável à Dieu a Deus tous les jours. todos os De dias nossa vida. de nossas vidas. Et il a dit encore, E ele ainda dans falou le verset 2, no verso 2: ne vous conformez pas não vos conformeis au siècle présent, nos séculos presentes, mais soyez transformés mas sejam transformados par le renouvellement pelo renovo de l'intelligence, do pensar, afin que vous discerniez para que vocês discernam quelle est la volonté de Dieu, qual é a vontade de Deus, ce qui est bon aquilo que é bom et agréable e aquilo que é et agradável parfait. e perfeito. Conforme. Conforme. Ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? Não vos conforte. Ne sois pas égal Quer à dizer quelque chose. Il ne faut pas être égal à quelque chose. que você não seja comparado a alguma coisa. Ça, c'est un panier. Ah, esse C'est un é. panier, il a une forme. Esse paneiro tem uma forma. Je ne dois pas Eu não tenho prendre comme exemple. que pegar um exemplo, Esse como paneiro. exemplo, esse paneiro. Je ne dois pas être conforme à ce Eu não tenho que ser a forma desse paneiro. J'ai écouté le pasteur Pam prêcher. Eu escutei o pastor Pam pregando. Et il a dit comme ça. E ele falou dessa maneira: Si tu prends cette se bouteille você pegar essa et garrafa tu mets de l'eau dedans, e você vai colocar água dentro, l'eau va prendre la forme a água vai pegar a forma de la bouteille. da garrafa. Il ne peut pas prendre la forme d'autre chose Ele não pode pegar a forma de outra parce qu'on coisa, l'a mis dans la bouteille. porque foi colocado nessa garrafa. Quand Dieu parle du monde, du Quando siècle, Deus fala do mundo, il parle de nous qui habitons dans le monde. Ele fala de nós que vivemos no mundo. Nous, en tant que chrétiens, Nós, enquanto crentes, nous ne devons pas ressembler à ce monde. nós não temos que ser semelhantes ao mundo. Nous ne devons pas ressembler à ce Nós não monde. devemos parecer ao mundo, Parce que ce monde n'est pas agréable à Dieu. porque esse mundo não agrada. C'est pour cela qu'il nous a séparés. É por isso que Ele nos separou. Il a fait la division Ele separou entre le monde entre o mundo et son peuple. e o seu povo. Nous sommes fait partie du peuple de Dieu. E nós somos parte do Et povo Paul de en Deus. train de parler à ses E frères. Paulo, quando ele falava com os seus Ne irmãos, soyez pas comme ce monde. não seja como esse mundo. Ne prenez pas exemple de ce monde. Não pegue os exemplos mundanos, Mais soyez transformés mas seja par transformado l'esprit, pelo par Espírito l'intelligence e a inteligência que Dieu vous a donnée. que Deus nos deu. Et vous allez savoir E vocês saberão comment discerner como separar ce qui est bon aquilo que é bom et ce qui est la volonté de Dieu. e aquilo que não é a vontade de Deus. Dieu parle à notre cœur Deus, Ele fala em nossos corações tous les jours. todos os dias.
Avant qu'on prenne la décision de faire quelque Antes de chose, tomarmos uma decisão de fazer algo, le cœur nous prévient déjà. o nosso coração já começa a nos prevenir. Cette chose n'est pas bonne. Essa coisa não é boa. Ne le fais pas. Não faça. Ou fais-le. Ou então faz. Mais ton cœur le sait déjà. Mas o teu coração te Et tu le previne. sens déjà. E você sente no seu Si corpo. cela est agréable à Se Dieu isso é agradável a Deus. ou non. Ou não. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs. si Jésus allait à la croix en Se vain, Jesus ele foi até a cruz em vão, ce que nous faisons ici n'a pas de sens. o que fizemos aqui não tem sentido. Est-ce qu'il allait en vain à la croix? Será que ele foi em vão até a cruz? Non. Não. Loin de là. Longe disso. Il allait pour nous sauver. Ele foi para nos Il allait pour salvar. nous racheter. Ele foi para nos La comprar. Bible a dit que le premier A Bíblia Adam diz que o primeiro Adão a amené l'homme dans le péché. levou os homens ao pecado. Et à cause du premier Adam, E por causa do primeiro Adão, que l'homme a été rejeté déjà. que o homem foi rejeitado, foi expulso Mais do le jardim. deuxième Adam, Mas o segundo Adão, qui est Jésus-Christ, que é Jesus Cristo, Dieu a réconcilié Deus l'homme reconciliou o homem avec lui. com ele. C'est cela É qui isso nous permet que d'être. nos permite de estar vivos. Quoi qu'il arrive dans notre vie, Qualquer coisa que acontecer em nossas nous ne vidas, devons pas abandonner. nós não devemos Nous ne abandonar. devons pas Nós não désister. devemos desistir. Nous ne devons pas Nós não reculer. devemos andar para trás. Ce monde Este mundo va de pire en pire. vai de pior a pior. Mais Jésus, il est avec nous. Mas Jesus está conosco. Ce que tu vis dans ta O que maison, você está vivendo na sua des casa, fois même pas ta famille le sent. e talvez mesmo as suas famílias Mais não ton tenham, cœur mas o teu coração, saigne. ele sangra. Jésus le sait. E Jesus está vendo. Il est à côté de toi. Ele está ao seu lado. Mais Jésus ne peut pas Mas agir Jesus ele não poderá agir. parce que Porque je veux qu'il agisse. eu quero que ele haja. C'est pour cela qu'il a dit É por isso que ele diz: persévérer persevere et croire e creia que je suis avec que toi. eu estou com você. Le moment viendra. O momento virá. Dieu va te relever de cette Deus vai histoire. te levantar dessa situação. C'est sa volonté qui fait. É a sua Ni la volonté vontade. de l'homme. Não é a nossa Mon vontade. corps O périssable, meu corpo il perecível. va retourner un jour dans la poussière d'où il est a venu. ser pó de onde ele veio. Mais mon âme, Mas a minha alma soif tem sede de retourner au Père. de voltar ao Pai. Mon âme, soif A minha alma tem de sede retrouver Dieu. de rever Deus. La vie de chrétien A vida de crente est une vie de sacrifice. é uma vida de Tous les jours sacrifício. de notre vie, on sacrifie Todos os dias a gente sacrifica uma coisa pour être dans la présence para de estar Dieu. na presença do Senhor. Nous sommes là aujourd'hui Se hoje nós parce estamos que aqui, Dieu l'a permis. é permissão de Deus. Comme beaucoup diraient aujourd'hui. Disseram hoje, Ceux qui sont partis, aqueles que partiram, leur temps est arrivé. o tempo deles chegou, Mais nous, mas nós, notre temps n'est pas encore o arrivé. nosso tempo não chegou. Mais quand ce temps va Mas arriver, quando esse tempo vai chegar, est-ce qu'on sera prêt? será que estaremos prontos? Parce que le moment va venir. Porque o momento vai chegar. Qu'on soit prêt ou pas, Que estivermos prontos, la mort va arriver. o momento vai chegar. Où va y aller notre âme Irá nossas almas si nous désistons se nós desistirmos de cette chemin deste caminho étroite? estreito. Nous ne devons pas désister. Não devemos desistir. Continuez ferme. Continuamos firmes. Continuons ferme Continuamos dans firmes cette lutte nesta luta. qui est Jésus qui Que nous. é Jesus Cristo que Nous nos. sommes le corps Nós somos o corps de Christ. corpo de Cristo. Chaque membre du corps Cada membro a une fonction dans do le corpo tem uma função dentro da igreja. Chaque fonction, E cada função Dieu donne é Deus que dá à chacun de nous. a cada de nós. Chacun de nous a une fonction. Cada de nós tem uma função Dans le corps de Christ, no corpo de Cristo. et si un des membres du corps E se dos membros do corpo est malade, ne fonctionne pas comme il faut, está doente e não funciona como le for, corps souffre. o corpo sofre. Ne vous éloignez pas. Não se afaste. Continuez à lutter.
continua a lutar. Parce qu'il y a un Dieu. Porque existe Deus. En fin de tout, Afinal de tudo, on sera tous récompensés. vamos todos ser recompensados. Nous devons résister Devemos resistir à ce monde. a este mundo. Nous devons résister à Nós Satan. devemos resistir a Satanás. Parce que Jésus, Porque Jesus, il est tous les jours. Ele está todos os dias. Notre foi, A nossa fé c'est cela é que isso nous devons maintenir en Jésus. que devemos manter em Jesus Cristo. Quand Jean était dans le Jourdain Quando João estava no Rio et Jordão qu'il disait, e ele dizia: répentez-vous, le arrependei-vos, royaume de Dieu est o proche. reino de Deus está próximo. Répentez-vous, le Arrependei-vos, royaume de Dieu est o proche. reino de Deus está Mes próximo. frères et sœurs, Meus irmãos, tous les jours, todos os nous dias avons quelque chose nós temos algo à demander pardon. a pedir perdão a Deus. Personne n'est pas meilleur que d'autres. Ninguém é melhor que ninguém. Personne n'est pas meilleur que d'autres. Ninguém é melhor que Membre ninguém. jusqu'au pasteur. Do membro a pastor, Dieu a choisi le pasteur Deus é que escolhe o pastor pour conduire l'onction. para conduzir a Mais unção. lui aussi, Mas ele, il a quelque chose à demander pardon tous les jours. ele tem algo a pedir perdão todos os dias. Chacun de nous, Cada de nós, au pied du Seigneur. aos pés do Senhor. Quand Aaron rentrait dans le sanctuaire de Dieu, Quando Arão ele entrava no santuário de Deus, ils attachaient corde dans son ele pied. era amarrado uma corda no pé dele. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils ont peur qu'il meure Porque eles tinham medo que ele à perecesse l'intérieur. no Et interior. personne ne peut pas y rentrer pour aller le E retirer. ninguém poderia retirar Parce que s'il avait quelque chose, un Porque se péché, ele tivesse algum pecado, et il a rentré dans le e sanctuaire ele comme ça, tivesse entrado no santuário il va daquela mourir. forma, ele iria Et perecer. quand ils vont attendre qu'il tarde à revenir, qu'est-ce qu'ils vont Eles faire? esperavam e ele tardava a Cette sair. corde sert à Aquela tirer. corda servia de Ou si la personne retirar. ici est mort, No caso, se ele tivesse morto, il le retirait eles iam par la retirar corde. pelaquela corda. Et quand il amène le sacrifice du peuple Quando ele levava o sacrifício do pour povo présenter, para qu'est-ce qu'il apresentar, fait en premier? o que ele fazia Il primeiramente, présente son sacrifice à ele lui. tinha que apresentar primeiramente o seu sacrifício. Alléluia. Il n'est pas saint parce que les autres. Ele não era Il santo, n'est pas mas meilleur que les autres. ele não era melhor. Lui aussi, il présente Ele son também tinha sacrifice. que apresentar o seu sacrifício. Et après, E logo il após, présente le sacrifice ele du peuple. apresentava o sacrifício do povo. On est plus grand qu'Aaron. Seríamos nós maiores On que est plus grand Arão. que Moïse. Seríamos nós maiores que Moisés. On est plus grand que David. Somos nós maiores que Davi. Non. Não. Chacun de nous Cada de nós a besoin necessitamos de s'effondrer de se quebrantar devant le Seigneur. diante do Tous Senhor les jours. todos os dias. Parce que le moment Porque viendra. o momento virá La mort va arriver. e a morte chegará. On doit être prêt E nós temos que estar prontos pour partir. para irmos. Dieu nous aime. Deus, Ele nos Il ama. nous donne le E Ele temps nos dá todo o de tempo se préparer. de nos prepararmos. Comme la sœur Katharina a dit, Como diz assim a irmã il Catarina, ne faut pas se fatiguer des frères, des sœurs. não temos que nos cansar dos nossos irmãos. Ça, c'est la vérité. É verdade. Parce que si Dieu est fatigué de nous, Porque se Deus se cansasse de on nós, n'allait pas être ici aujourd'hui. hoje a gente nem estaria aqui. On doit appeler le frère, Temos que ligar para appeler les sœurs. ligar para as S'il ne irmãs. te répond pas, vous Se ele appelez. não responder, Laissez deixe message. de novo. Deixe mensagem. Appelez. Chame. Il va finir par te répondre. E ele vai te C'est responder. cela qu'on devait faire. É isso que devemos fazer. Prendre soin Tomando conta do outro. et vice-versa. E vice-versa. Et nous allons avancer. E nós vamos avançar. Dieu nous a réunis ici à Saint-Nazaire. Se Deus nos reuniu hoje em São Nazaire, Comme le diacre l'a dit, como disse o lui, diabo, il devait aller à Toulouse. ele deveria ir para Toulouse. Moi aussi, je devais aller à Toulouse. Eu também tinha que ir para Toulouse. Voyez comment Dieu fait les choses. Você vê como Deus faz as Je coisas. devais aller à Toulouse Eu tinha que ter ido para Toulouse. au même temps que lui. Na mesma época que ele tinha que ir. Et il devait aller à Toulouse lui E aussi. ele também tinha que ir para Toulouse. Mais regarde où on est. Mas olha onde nós estamos. On est ici.
Nós estamos aqui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Essa é a vontade. Qui va empêcher la volonté de Quem Dieu vai d'agir dans ta vie? impedir a vontade de Deus de agir em sua vida? Qui peut empêcher la volonté de Quem Dieu? pode impedir a vontade de Deus? Qui va empêcher cela? Quem vai impedir isso? Personne. Ninguém. Alors, Então, restez ferme, frère. fique firme, meu N'abandonnez pas ce Dieu qui Não vous a abandone esse appelé. Deus que te chamou. N'abandonnez pas ce Dieu qui vous a Não appelé. abandone esse Deus que Votre te cœur chamou. vous dit, O teu coração te fala. ton âme clame. A tua alma clama. Ne résistez pas. Não resista. Ouvre la porte de Dieu. Abra a porta do seu Laissez coração. Dieu faire E des choses. deixa Deus fazer coisas em você. Des fois, on est désespéré. Às vezes nós nos desesperamos. C'est normal. É Parce normal. que nous sommes humains. Somos humanos. Mais Dieu nous garantit. Mas Deus, Ele nos garante todas as Dieu coisas. nous garantit la vie. Deus, Ele nos Dieu garante nous garantit vida. la transformation. Deus nos garante a Tout transformação. ce qui ne va pas dans notre vie, Tudo que não vai c'est bem na nossa Dieu qui vida. va le É transformer. Deus que vai transformar. Je suis ici aujourd'hui Hoje, se estou parce que aqui, Dieu le veut. é permissão de Vous Deus. êtes là parce que Dieu le veut. Você está aqui, é permissão Demain, de je ne Deus. sais pas. Amanhã não sabemos. Je ne sais pas où je serai Eu demain. não sei onde eu vou estar amanhã. E nem vocês. Pourquoi inquiéter pour le Por lendemain? que a gente tem que se Si je ne preocupar sais com pas ce qui amanhã? va se passer, Se eu nem sei o que vai acontecer amanhã, dépose au pied du Seigneur. deposite nos pés do Et dis, Senhor. Seigneur, voici. E diga, Senhor, aqui está. C'est cela le problème. É aqui o problema está. J'abandonne entre tes mains. Eu vou abandonar tudo em tuas Et mãos. ma vie, E a minha vida, j'abandonne entre tes eu mains. abandono entre tuas mãos. Faites d'efforts. Faça um esforço. Faites d'efforts. Faça esforço. Faites le contraire de votre corps. Faça o contrário da sua carne, seu corpo. Et nous allons E avancer. nós vamos Il y a avançar. tant des âmes Tantas almas qui ont besoin de nous. que necessitam de nós. Chacun de nous. De cada um de nós. Imaginez dimanche prochain. Imagine domingo que vem. Chacun de nous Se cada um de nós amène une autre personne. trouxer uma outra pessoa, Nous serons combien? nós vamos ser quantos? Nous avons fait le culte là-bas au parc. Nós fizemos o culto no Parque Países. C'est une décision de Dieu. Foi uma On decisão de avait Deus. tout préparé ici. Nós tínhamos tudo preparado aqui para vir aqui no hotel, Aux dernières minutes, mas no último l'hôtel a momento, dit on n'est pas prêt. o hotel disse que não estava pronto para nos Mais receber. j'ai commencé à être triste. E eu comecei a me Et entristecer. maintenant, je déjà annoncé à tout le Eu monde disse agora, que já le fiz culte va o commencer. culto vai On va começar. faire quoi? Vamos fazer o quê? Et mon épouse va me dire, E a minha esposa me disse, ah, tu es triste? tu tá triste? C'est pas toi qui prie, Não é tu que ora tu demandes à e Dieu pediu a que Deus ça soit sa que volonté, les seja choses, feita a vontade qu'il dele, fait comme il le que veut. ele faça como ele Et bem maintenant, quiser. il a barré la route et E tu agora es triste. ele barrou a luta e tu tá triste. J'ai dit, c'est vrai. Eu digo, é verdade. Et tout de suite après, E logo em seguida, je pense à ce que la sœur eu Catherine m'a préparé. tinha pensado no que a irmã Catarina falou. Parc paysagé. O Parque Paisager. Va là-bas. Vai lá. Il y a des âmes Tem almas qui ont ali besoin d'entendre que precisam ma escutar parole. a minha palavra. Et on est allé là-bas. E nós fomos até lá. Et on va continuer à aller E a là-bas. gente vai continuar indo Autant lá. que Dieu Enquanto nous le Deus permet. permitir. Tous les mercredis. Todas as Si quartas. Dieu le veut, Se Deus quiser, on sera là-bas. nós vamos estar lá. Mes frères et sœurs, cette porte, Meus irmãos, irmã, é aquela porta. Dieu l'a ouverte. Foi Deus que abriu. La sœur Elsa m'a appelé l'autre jour. A irmã Elza me falou, me ligou outro Elle dia. m'a dit, pasteur, je me suis inquiet. Ela disse, pastor, eu estou preocupada. Comment on va payer Como é que a gente vai pagar l'hôtel? o hotel? Tout ce que l'église a payé. Tudo que a igreja tem que pagar. Continuons à faire le culte là-bas. Vamos continuar fazendo Restons là-bas au parc. Ficamos lá no parque. J'ai dit, ma soeur, c'est une très bonne Eu idée. disse, minha irmã, uma boa ideia. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de voiture. Mas hoje eu não tenho mais À carro. chaque fois que je quitte ma E maison, toda vez que eu deixo minha casa, on entend des pays. a gente paga. Il faut louer Tem que alugar la voiture. o carro. Et qu'on vienne à l'hôtel ou pas, Que a gente venha no hotel ou on a une não, dépense. a gente tem uma despesa. Et maintenant, E agora, on a la dépense de location de véhicule et la a salle. gente tem a despesa do carro Mais nous ne e da pouvons sala. pas ne pas avoir un endroit Mas a gente não pode deixar de de quatre colocar quatro muros pour se réunir. para nos reunir. Parce que là-bas au parc, Porque lá no c'est parque un culte é d'évangélisation. culto de evangelização. Mais nous devons nous réunir Mas nós temos que nos comme le reunir peuple de Dieu como povo de Deus dans un cadre mur. em quatro muros. Donc c'est ici.
Dieu a ouvert cette porte. Deus, quando ele abriu essa porta, Il a ouvert cette porte. ele abriu essa porta. Mais cette porte, Mas essa porta, c'est nous qui va le maintenir ouverte. é nós que vamos mantê-la aberta. Dieu va nous bénir. E Deus vai nos Ele não pode abençoar. nos benir. E Ele está abençoando. Pour qu'on puisse Para que maintenir a cette gente porte possa ouverte. manter essa porta aberta. De la même Da manière mesma que maneira nous on est là, que a gente está aqui. d'autres personnes Outras puissent pessoas rentrer poderão Para ser entrar salvos. por essa porta também, aleluia, salvos. para serem salvos. Jésus a dit donnez Jesus falou, dai gratuitement gratuitamente ce que vous avez reçu o que gratuitement. vocês receberam gratuitamente. Et c'est nous qui va maintenir l'église E ouverte. é nós que vamos manter a igreja aberta. C'est nous qui va contribuer É pour nós cette que porte soit vamos ouverte. contribuir aí para a porta manter Et aberta. je le dis, E eu et falei, je le redis, e eu digo, nous sommes en direct. nós estamos em online. Tout le monde le voit. Todo mundo está vendo. Ce n'est pas le ministère DDI qui va Não nous... há um ministério da DDI que vai manter essa porta aberta. Parce que Dieu Porque bénira son Deus peuple. vai abençoar. Et il est en train de bénir son E peuple. Ele está abençoando o Et seu c'est povo. nous qui devons E maintenir. nós vamos manter C'est aberto. notre église. É nosso tempo, nossa igreja. Nous devons tous E devemos todos mettre la main colocar a pour mão maintenir cette porte. para manter essa Je dis à porta. la sœur Elsa, Eu disse à irmã je dis Elsa, ma sœur, je ne m'inquiète pas. eu não me preocupo. L'œuvre ne m'appartient pas. A obra não é minha, Ça appartient à Dieu. ela é de Deus. Les choses seront selon sa volonté. As coisas vão ser feitas segundo a sua Si la vontade. porte ferme, Se a porta fechar, c'est son nom qui sera dans é la o porte. nome dele que vai estar em lugar, não o meu. Moi, je suis là. Eu estou aqui, Vous êtes là. vocês também estão. Chacun de nous Cada de nós fera sa partie. vamos fazer a nossa Et parte. Dieu fera E le reste. Deus vai fazer todo o resto. Dieu va vous bénir. Deus vai Et te je sais qu'il abençoar. entend de E bénir. eu sei que Ele está abençoando. Mais quand Dieu nous bénit, Mas quando Deus nos il faut abençoar, qu'on bénisse Dieu. nós temos que também abençoar a Deus. Un jour, le pasteur Etienne m'a dit quelque chose. Dia o pastor Etienne me falou algo. Il m'a demandé, Ele me pediu, parce que j'ai travaillé là-bas avec lui, porque eu estava trabalhando com il ele. m'a demandé d'appeler Ele me pediu de chamar toutes les personnes qui avaient donné leur nom todas as pessoas que tinham dado seu pour aider nome la mission. para ajudar a Et le missão. mois est fini, E o mês tinha ils n'ont terminado rien e donné. ninguém deu Il nada. a dit maintenant tu les appelles. Agora tu vai ligar para Et cada tu um. leur rappelles leur compromis E tu vai lembrar um compromisso de qu'ils ont fait cada à Dieu, c'est pas um. avec Eles nous. fizeram com Deus e não conosco. Je lui dis, ah pasteur, Eu disse, ah pastor, je ne peux pas faire eu não ça. posso fazer isso. J'aime pas demander. Eu não posso pedir, eu Et não je gosto. n'arrivais pas à demander. E eu não conseguia pedir. Il a dit, un jour viendra. Ele disse, um dia virá. Rappelle-toi, Te lembra? un jour viendra. Dia virá. Tu seras obligé, Você vai ser tu seras obrigado. dans l'obligation Você terá a obrigação de demander. de pedir. Aleluia. Et aujourd'hui, E hoje, je suis dans l'obligation de demander. eu sou na obrigação De dire au peuple de de Dieu dizer ao povo de Deus que chacun de nous que cada de nós tenue ferme. fique firme Que cette porte para que essa porta ne ferme pas não feche. un seul dimanche. Só domingo. Ne laissons pas cette porte ferme un Não seul dimanche. permita que só domingo essa porta se feche. Ne laissons pas Não un permita mercredi passer sans qu'on va dans uma le parc. quarta-feira que a gente não vá ali naquele parque. Il y a des âmes à sauver. Tem muitas almas. Il y a beaucoup de gens qui ont tentent de Tem mourir muita sans gente Jésus. morrendo sem Jesus. Beaucoup sont désespérés. Muitos estão Des gens qui vont desesperados. dans cette parc pour se calmer la Pessoas que tête. vão naquele parque Et d'un coup, la parole de Dieu entend a d'annoncer cabeça e de uma só vez a palavra de Deus é anunciada. un témoignage. Testemunho. Quelqu'un qui a vécu cela Alguém que en viveu train de aquela témoigner coisa, en testemunhando disant ali, il y a un Dieu dizendo existe um Deus qui va te aider. que vai te De la ajudar. même manière qu'il Da va aider. mesma maneira que ele te Dépose ajuda. ta vie entre ses mains dans les Deposita noms a de sua Jésus. mão em a sua vida em Les Jesus. âmes vont être sauvées Em nome de à Jesus. cause de chacun E de nous. almas vão ser salvas por causa de cada de nós. Un témoignage Testemunho va sauver des âmes. vai salvar vidas. Une offrande Uma oferta va sauver des âmes. vai salvar Va vidas. maintenir des portes Vai ouvertes. manter portas abertas. Aleluia. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, je ne savais même pas qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Nazaire. que existia uma cidade que sabia Ce ser n'était pas dans mes plans. Não era meu Je ne projeto. savais même pas Eu nem qu'il sabia existe que Saint-Nazaire. existia Saint-Nazaire. J'étais un homme Eu era um homem qui ont bu
ambitieux, ambicioso. commence à préparer mon entreprise. Eu estava preparando minha empresa. Je fais toutes les formations. Eu fiz todas as formações L'entreprise est necessárias. déclarée. Eu declarei a empresa Je résiliais mon entreprise. e eu Je résiliais. fechei. Fechei. Avant même de commencer. Antes de começar, Quand Dieu m'a appelé. quando Deus me chamou, Je démissionnais eu dans un demissionei contrat que j'avais. num contrato que eu tinha. Le patron, il a dit, O patrão falou: je vais faire l'amiable avec toi. eu vou fazer amigável Tu ne com vas pas você. perdre rien. Você não vai perder nenhum direito. Vous voyez comment Dieu fait. Você vê como Deus faz. Dieu m'a donné cet chômage E pendant 2 ans. Deus me deu chômage durante 2 anos. Regardez comment notre Seigneur est bon. Olhe como Deus é bom. Il n'a pas permis que le diable douane ait le chômage. Ele não permitiu que o Mais il diabo, a ouvert la porte mas ele abriu a pour qu'il porta puisse voir para que ele possa que ver ce n'est pas lui qui fait les que choses. não é ele que Mais faz, c'est le Dieu qui l'a mas appelé. é Deus. Est-ce qu'il a manqué quelque chose? Será que ele faltou algo na Il vida a fait dele? que des gens Ele fez com que le as pessoas soutenir dans cet o endroit. sustentassem nesse Il a lugar. dit qu'il n'a pas manqué de rien. Ele disse: não Il a faltou pu payer nada. ses factures. Ele pagou todas as Est-ce faturações. qu'il a reçu quelque chose de l'État? Será que ele recebeu algo do Estado? Rien du tout. Nada. Dieu ne l'a pas laissé. Deus não abandonou. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Parce qu'il a abandonné sa vie pour Porque servir. ele abandonou sua vida para servir a Deus. Il a laissé de faire sa propre volonté Ele deixou de fazer sua própria pour faire la vontade volonté de Dieu. para fazer a vontade de Deus. C'est cela qui va nous É isso que vai transformar ensemble. juntos. Alléluia. Cette porte va rester. Essa porta vai ficar aberta. Amen, mes frères. Amém, meus irmãos? Dieu compte avec chacun de nous. Eu conto com cada um de Dieu nós. compte avec chacun de nous. Deus conta com cada um de nós. Et moi aussi. E eu também. Je compte avec chacun de Eu nous. conto com cada um de vocês. Je ne peux pas faire cette œuvre tout seul. Eu sozinho não posso fazer a obra. J'étais là Eu estava aqui quand il faisait 16 heures. quando estava às 16 horas. Moi et ma famille. Eu e a minha família. Personne n'est pas arrivé. Ninguém tinha chegado. Je m'inquiétais. Eu me J'ai preocupei. dit, Seigneur, Eu disse: Senhor, ton peuple ne va pas venir. teu povo não vai vir. Ne me retrouve qu'avec ma femme. Eu estou só com a minha família. Mais nous allons t'adorer. Mas nós vamos te adorar. On commence à préparer les choses. E quando eu comecei a preparar as coisas, Et je dis, non, on va aller regarder encore dehors. eu disse: não, vamos orar lá Et fora mais on uma voit, vez. il commence à E arriver. nós vimos o povo chegando. Et après les autres E arrivent. depois os outros chegaram. C'est la volonté de Dieu. É a vontade. Laissez Dieu guider. Deixe Deus guiar as vossas vidas. Faites de Dieu Faça de Deus votre priorité. a sua prioridade En Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Vous ne manquerez de rien. Vocês não vão faltar de nada. Amen, mes frères. Amém, meus irmãos? Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Je demandais au diable de prendre le papier. Eu quero pedir ao diácono N de pegar o cesto Nous allons retirer les dîmes et les e nós offrandes. vamos tirar os dízimos e as ofertas. Amen. Amém? Alléluia, Jésus. Aleluia. La sœur Francine va chanter avec moi. Je vais prier d'abord pour le panier. Et à la suite, la sœur Francine va chanter avec moi. Pendant que le frère va passer pour le dîme et les offrandes. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer, Pai, pour tout ce que tu fais dans mon Dieu. por tudo que fazes na À nossa partir de maintenant, mon Dieu, A partir desse momento, nous allons, Seigneur, nós vamos, contribuer, Senhor, Senhor, contribuir dans ton œuvre, Seigneur. na tua obra. Père, Pai, bénis ton peuple abençoa teu povo en abondance. em abundância. Ne laisse pas Não deixe que ça manque quoi que que ce soit falte nada na vida dans deles, leur vie, dans leur maison. nas suas casas. Seigneur Dieu, Senhor Deus, multiplie Seigneur, multiplica, dans Senhor, leur vie nas suas tes vidas bénédictions. as tuas bênçãos. Ouvre le bénédiction, la porte de Abre as bénédiction portas das bênçãos dans la vie de chaque na vida personne. de cada pessoa. Ce qu'ils vont donner, Seigneur, Aquilo que eles vão que ça ofertar, ne Senhor, manque que rien nunca falte dans leur maison. em suas casas. Au nom de Jésus, No nome de ne Jesus. laisse pas, Papa, Não deixe, Pai, qu'ils sentent, Seigneur, le manque de ce qu'ils vont sinta donner. falta do que eles vão doar Mais a que Ti, ton nom mas que o Teu soit nome glorifié seja glorificado dans leur vie.
Et soit dit. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.